Print de quem? Eu não vou tirar print de ninguém. Não, eu tô falando nos alunos, entendeu? Tem que ter, é só você se produzir. Ah, eu me produzi. Ei, tio. Hoje bora botar o tempo pra nós se encontrar, tio, eu quero ver o senhor. Como é tempo que eu não vejo o senhor, tio? Saudade do senhor, tio. Fazer um encontro, é. Você gosta de encontro? A gente fez um encontro aqui e não veio ninguém. Que história é essa? Só veio a Lara. Tem 2 minhas, tio. Pois é, só foi o 7º A e só eu fui do 7º B. E a Ruth Foi. também. Tipo, bora, tio. Nós se encontramos aí da certo. Fazer uma festa, né? Tio, nós fazemos uma festa na balada, assim. Aí, tio, eu vou cobrar o tio. O senhor ainda não bancou a nossa conta do Amazon Prime. Olha, eu não posso, não. Ô, tio, dá só pra dar frete grátis pra gente. Tio. Tô precisando tanto. Oi. Oi? Eu saí da reunião, tio. Bugou pra mim. Mas tudo bem, eu vou ficar no meu celular mesmo. Vai, não. Letícia, você tá com a Mabel no seu coisa? Olha Eu só. tô, nessa conta eu tô. Na outra eu não tô. Eita, agora que o chat tirou o chat aí, vocês agora estão desse jeito, né? Olha só, respondendo a Briade. Briade, eu acho que eu não tô muito legal não, Briade. Essa situação tá me deixando perturbado. Acho que ano que vem eu dou entrada na minha aposentadoria. Chegar na perícia comendo bosta. Pegar um bocado de bosta e chegar lá. Tô doido, tô perturbado. Se eu quero isso aí, né? Chocolate não é bosta, comendo bosta, tô doido. O negócio tá sério. Ô, tio, se aposente. Ei, tio, se te aposentar, tio, não vai dar aula, não, tio, que é isso, tio, faça assim, não. Tio, Eu. eu só falando do senhor vai comendo bosta, eu lembrei de uma piada que tinha. Era assim, tinha um centro psiquiátrico que tinha dois doidos. Aí um dos doidos tava se Ó, a afogando. Aí Raquel, eu fui menino. lá, Eita, tá da fradozeira. Vai, Letícia, Aí conta. Aí um dos doidos foi lá e salvou ele, né? Que tava se afogando. Aí tudo bem. No outro dia, os caras que cuidavam lá do hospício falaram assim: aquele cara tá normal, a gente tem que falar com ele. Aí pronto, eles foram lá, né, e falaram com o primeiro doido: olha, o seguinte, tem uma notícia boa e uma notícia ruim pra falar pra você. Eles falaram primeiro a boa. A boa é que você vai poder ser liberado. E a ruim é que o cara que você salvou ontem se suicidou. Hoje de manhã a gente encontrou o corpo dele lá no varal. Aí o doido que ele tava conversando falou assim: e ele morreu? Eu tinha colocado ele lá pra secar, olha. Pois é, né? Eu tô desse jeito, minha filha. Tinha minhas piadas assim, ele não é pior. Mas eu entendi. O importante é entender. O Ô, importante... Raquel, Raquel, a minha mãe, Raquel. Ó, a minha Ruth, mãe disse, olha só. né, Raquel, que tu tá maravilhosa. Olha só, Raquel. Raquel entra, né? Tu tá grande. Se liga, Raquel. Raquel entrou. Raquel entrou. Sim, Tá vendo? Tá linda, você tá linda, tá linda. Bonita. Criança, Não vai aparecer não, que eu não tô nem arrumado. Maravilhosa. quem foi que ganhou o meio ponto? Eu ganhei meu ponto. A Emily ganhou. Quem mais ganhou? Ponto de quê? Eu não sei não, tio. Nem lembro a minha nota. Eu assisti, Calma tio. também não. Deixa eu ver aqui. A Isabelle ganhou, tio. Tio, Ariadne ganhou meio ponto? Meio ponto em quê, Eu ganhei, tio? tio. Não lembra também. Então só a Emily Ferreira ganhou. A meio Isabelle ganhou. tio. A Eu não Isabelle lembro de ter ganhou, ganhado tio. ponto ponto. nenhum, Lembra de viu? meio ponto não, né, meu É filho? do vídeo, né, tio? Ah, eu tô precisando, tio, de meu ponto. Então só a Emily. Tia Só do a Emily trabalho. ganhou. Não. É de Ô, quê? tia Isabelle. A Quem Isabelle assistiu Medeiros. a aula? Tio. Quem assistiu a aula semana passada, eu falei no vídeo que daria meio ponto. Sim. Então até agora. quem Eu assistiu- lembro. Ai, lembra? Pois é. Eu nunca esqueci, tio. Mereço meio ponto por causa disso. Tio, Você nem assistiu. foi na aula atrasada, que foi na aula de sábado. Aí depois eu Não? tio comentou. Foi. Assisti.
terça-feira eu tive que gravar devido à antecipação do dia do professor, né? Vocês perceberam. Então, a aula de terça-feira a gente começou o capítulo 8º. Foi? Capítulo 8º, não foi? E esse capítulo fala sobre o Brasil. Eu vou dar continuação essa semana, porque vocês viram que a qualquer momento pode mudar meu horário. Espero eu que não mude meu horário para segunda-feira. Porque se mudar para segunda-feira... Tio, Oi. deixa eu falar uma coisa. O Isaac disse que vai demorar, porque tá atualizando. Tia, posso falar uma coisa? Pode, Briade. O vídeo que o senhor tá falando é aquele que eu coloquei até um oi, não me lembro direito. Isso. Eu coloquei até que eu tinha Foram assistido. 2 vídeos que eu postei, sendo que um deles eu dei Eu meu posso fazer uma ponto. pergunta? Olha só. Então, assim, eu não quero que mude o nosso dia, porque vocês viram que o horário da minha aula era no segundo tempo e mudou, né? Agora está no primeiro tempo. Por quê? Como eu estou aqui na escola quase todos os dias, meu horário é volátil. Eu sou o único que pode modificar os horários. Então, para onde... Tchau, Deus, que pode mudar até a hora. Não, mudou. Meu horário era 3 horas, minha aula era 3 horas, não era? O senhor pode botar o dia para 30 horas. Oi, Letícia. Deixa eu passar uma pergunta. Os slides que o senhor vai passar hoje na aula já estão na Iônica? Não, hoje não é slide, não, é só o livro, tá? Mas se vocês quiserem slide do vídeo, eu posto agora. Deixa eu mandar agora. Ei, Nossa, tio. tio. Deixa eu só pegar aqui o meu pendrive. Ô, tio Ivan. Eu. Fala, Letícia, pode falar. Pode falar, Isabela. Por que mudam tanto de horário, tio? Cara, Das aulas. é professor, né? Por causa do professor. E o Tio, meu horário sempre muda porque eu posso ser colocado em qualquer horário, porque eu estou aqui na escola direto. Sempre vai modificar o meu horário. Mas confunde, né, tio? Hã? Porque confunde, porque, tipo, pra mim, eu já tinha anotado os horários, pra não esquecer. Tá? Tio, poucos sabem. Ei, tio, poucos sabem, mas o senhor tem vários clones que dão aula em várias matérias, né? Tio, poucos sabem. Tem isso também. O senhor é o clone 1. Eu ia até comentar lá no vídeo, só que eu não comentei. Na hora que o senhor mostrar aquela pessoa que tinha até com a focinheira, né? Escravo, eu só lembrei de uma vez que eu fui numa senzala e tinha lá esses materiais que eles usavam para aprender. O cara contou até uma história que tinha uma menina lá que era muito bonita, só que ela era muito teimosa. Aí eles botaram uma batata quente na boca dela e prendiam aquela focinheira. E colocava tipo um parafuso. Eles acharam um monte de coisa lá, tio. É muito triste. E também tem aquele... Ele mostrou a parte onde ficavam os escravos mesmo, os mais teimosos. Era grande no início e lá para trás ia ficando cada vez menor. E os mais teimosos iam ficando lá para trás. Muitos até morriam porque era muita gente num lugar pequeno. Então era muita judiação que eles faziam. Vou procurar aqui o arquivo e eu passo para vocês. Olha só, todos a partir de hoje, toda tarefa você tem que me enviar por e-mail e se identificar. Eu já venho pedindo há muito tempo, tem gente que está me devendo, e eu estou cobrando essas atividades porque eu preciso dar uma nota para ti, uma nota que equivala, tem a equivalência da prova parcial. E a gente Eu já enviei. Não, eu sei que alguns alunos... Ô, tio, o senhor recebeu as no minhas? e-mail, na Iônica, ou seja, em vários lugares estão mandando. Mas tem aluno que não está fazendo tarefa nenhuma. E essa história é porque a lei disse que eu vou passar. Passa não, eu não deixo. O que inventa as leis do senhor, tio, Deus. Não é que inventa as leis. Tio. A lei Tio, fala que horas pode botar o nome no é chat? aconselhável... No instante, daqui a pouco eu coloco. É a escola que decide. É aconselhável que não reprove ninguém. É aconselhável. Não significa que é para passar todo mundo. O cara não faz uma tarefa, o cara não assiste a aula, o cara não tira 0 na prova. Eu vou passar um cara desse para quê? Para ano que vem dar trabalho? Pra Ô, mim? tio,
O senhor recebeu as minhas tarefas que eu mandei pro senhor? As Recebeu atividades? já um monte, viu? Tio, o senhor recebeu a minha? Recebi. Ei, tarefa, Tio, Tio, eu tô tirando várias fotos da tarefa pra mandar pro senhor, viu, tio? Eu acho que hoje mesmo eu envio. Certo. Tio. Pode colocar o nome de Eu vocês só aí. volto em viagem matemática mesmo. tio, Tio, eu enviei uns 5 e-mails, mas eu acho que deu problema, porque você não respondeu. Certo. tio. Ó, Aí eu vou tentar enviar hoje de novo, beleza? Tio, eu posso falar? pode, Briane. Assim, as tarefas do módulo 3 eu mandei pelo WhatsApp, porque no Eu e-mail eu sei. tava tentando, eu não consegui. tio, Você foi a única que sempre me mandou todas as tarefas. A Briane sempre foi a única que terminou a aula, no mesmo dia ela manda. Os outros alunos, mesmo mandando todas as tarefas, mandam no outro dia e tal. A Briane, eu sei que no mesmo dia ela manda a tarefa. No mesmo dia. Então, assim, tem que mandar essas tarefas porque eu tenho que me resguardar. Por exemplo, eu vou chegar para a Nira, imagine que a Ruth, Umbrella Academy aí, a Ruth. Eu chego para lá, Ivan, cadê as tarefas da Ruth? Não, a Ruth só entregou uma tarefa. Sim, e como é que a Ruth está com 8 e ele entregou só uma tarefa? Ou seja, eu tenho que me respaldar. Não, ela entregou a tarefa, participou da aula, ela fez a atividade, fez o trabalho, fez a pesquisa. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que chegar lá, porque ela é bonita, eu tô dando um ponto para ela, tô dando 10 pontos. Não existe isso. tio, Oi. eu queria até me desculpar, porque eu não consegui mandar de forma alguma pelo e-mail. Manda, E eu só manda consegui pela nesses dias que eu fui conseguir, eu mandei pelo WhatsApp. Só esses dias que eu fui conseguir, porque o Gmail atualizou, graças a Deus, porque senão eu não tava conseguindo. Quem não conseguiu, Olha, tio, ó, manda as minhas páginas estão todas feitas, tio, olha. Eu vou mandar pro senhor hoje mesmo. pois mande. Oi, Sofia. Qual é a agenda de hoje? Porque Não no tem. WhatsApp não tem. Tá aqui tá aqui, peraí, na descrição da aula, peraí. Atividade na Iônica, tá? Vocês conseguem abrir a Ok. descrição da aula? Não, né? Ok, tio? Deixa eu ver. Onde é, tio? Porque o gente atualizou, não sei onde é mais, não. Aqui na Iônica. Tá bem aqui, bem no cantinho tem Tu vai nos detalhes. 3 pontinhos. Tu vai nos 3 pontinhos no celular, aí tu tem mensagens na chamada. Aí tu aperta nele e tu. Tem detalhes. Pronto, tá aqui. É atividade na Iônica, tá? É uma atividade de 5 questões. Já postou, tio? Não, ela Olha. vai ser postada às 17 horas. Ok. Porque a minha aula terminava às 16h40, não é isso? Aí eu programei para 17 horas. Rapaz, o tio não disse. Tio, Não deu, rapaz. Que muda o que ele quiser. tio, no caso, a atividade na Iônica, eu não vou conseguir mandar hoje, só vou poder mandar amanhã. Beleza. Vamos lá, começando. Eu vou tentar mandar o mais rápido. Ô, tio, você pode colocar a agenda no chat, aí o seu já ativa. Iônica, atividade na Iônica, É só atividade na Iônica. beleza? Olha só. Primeira pergunta. Pode mandar, tio. Se o Brasil, quem é paz e amor? Quem foi que entrou? Paz e amor aqui, né? Raniel, Raniel. de Oliveira. O Raniel. Valeu, Raniel. Gente, vou bloquear aqui o chat. 1, 2, 3, bloqueando, tá? Quem quiser falar, no caso o Felipe, né? O Felipe que geralmente gosta de não ter o microfone. Dá um toque lá no grupo e diz que quer falar, tá? Eu ativo. Vamos lá. Primeira pergunta. Aí, tio, desculpa te interromper. Qual é a página? É a pergunta que tá fazendo. Página 285 em diante. 285 em diante. Tá? Mas, na verdade, hoje a gente vai dar um ênfase para os outros europeus, mas eu vou explicar um pouco sobre essa divisão de serviços por parte dos trabalho escravo aqui nos engenhos e nas localidades de um todo. Por exemplo, eu tinha um escravo que trabalhava na lavoura, mas eu também tinha um escravo que cuidava da casa do senhor da casa de engenho.
Ou seja, há uma diferença de escravidão, por mais que seja escravidão, mas tinha escravos que tinham um pouco de regalia mais que os outros. Exemplo, na verdade, só que essa regalia, ela era uma regalia assim que dava transtornos. Deixa eu dar um exemplo para ti. Imagina o seguinte, é pesado o que eu vou falar, viu? O que eu vou falar agora. Imagina o seguinte, um cara fica sofrendo, um escravo sofre na mão do senhor do engenho, sofre bastante, só que ele tem uma família. Ele tem um filho, ele tem uma esposa, etc. Estão convivendo dentro dessa fazenda e eles estão sofrendo juntos, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse senhor da casa de engenho tem uma filha ou tem um filho. O que esse casal, o que esses escravos vão fazer com esse filho ou com sua filha se encontrarem esse filho ou essa filha sozinho? Eles vão cuidar ou eles vão matar? O que vocês acham? Imagina. Vocês estão entendendo? Tio, se eu não me engano, eles cuidavam até a criança crescer, Ele tinha mas que cuidar, talvez tio. Ele tinha que cuidar. Eles tinham que cuidar para manter, para ter mais um escravo, tio. Tio, eu acho que a vontade de matar a criança era grande, mas eles tinham que cuidar, né? Tio, para mim, eles tinham que cuidar para manter a mão de obra, porque quanto mais escravos, melhor era. Sim, Foi e mais- também quanto mais Tio. escravos, eles poderiam vender, se eles tivessem muito, eles poderiam vender esses escravos. Então, eles não se importavam, eles se importavam mais com ou tanto escravos para eles ou quanto para a venda. Ei, tio, posso falar a minha opinião, tio? Pode? Na minha opinião, eles não matavam, porque eles sabiam que eles iam se ferrar depois, mas a vontade de matar para eles era muito grande. Mas eles Eles sofriam demais. não já estavam ferrados? Mas eles iam se ferrar mais, né? Ferrados, sim. Essa ideia de ferrados, de ferraduras, é característica do próprio escravidão. Vocês já viram marcando boi? Já viram que todo mundo tem. Quem é fazendeiro, quem tem essa criação caprino, bovino, sei lá, suíno, eles marcam seus animais com as iniciais de seu nome. Tio, Os escravos também eram marcados, eram ferrados. Mas essa tio, posso ideia falar uma coisa? pode. Assim, muitas das vezes eles marcavam, por exemplo, um fazendeiro marca o seu boi é para que quando alguém venha, né, para não roubar, ou então para ele se confundir, né, com o outro, né, ele já sabe que é o seu. Justamente, a mesma coisa acontecia com os escravos, para não se misturarem e se identificar de qual fazenda era. Fala, Letícia. Tio, e isso parece algo normal, mas eles pegavam, era um tipo de carimbo que era feito com ferro, aí eles botavam na fogueira e tal, e marcava a pessoa, em carne viva, ficava em carne viva a pessoa. Nem dó, nem piedade. Gente, aconteceu muitos casos, o seguinte, dessa situação que eu falei para vocês, do escravo, ou a família de escravo, ou alguém da família, ou o próprio outro escravo, sei lá o que for, de vingar todo aquele sofrimento. Por mais que tivesse aquele cuidado, aquele respeito, aquele medo, se eu tivesse prestes a morrer, que era a estimativa de vida de um negro era 25 anos, 30 anos no máximo, no máximo. Ou seja, muitos casos aconteceram o seguinte, de um escravo matar alguém da família para se vingar. Então, tinha que ter um cuidado muito grande com as crianças, principalmente com as mulheres. Tinha que ter um cuidado. É tanto que essa mucama, né? Mucana, que era a negra que cuidava da criança, ela é uma das pessoas importantíssimas da casa. E ela sofria tanto pela questão da escravidão, como ela sofria questões de abuso por parte do seu senhor do engenho. Muitas delas tinham filhos com os senhores de engenhos e etc. Imagina isso para o marido. Saber que a mulher está grávida de um senhor do engenho, vingar ou, sei lá, matar aquela mulher porque ela engravidou do senhor do engenho, porque ela vai sujar a honra daquele senhor, vai sujar o nome da família.
e porventura o senhor do engenho vai lá e mata a mulher grávida. Não sei, são inúmeras situações que levam a gente a crer o seguinte, que Deus me livre ter vivido nesse período, que Deus me livre ter vivido como os escravos viveram. Então a gente está chegando num período agora da consciência negra, né, dia de zumbi, dia 20 é o dia da consciência negra, né? E a gente vem a refletir o que foi esse período, o que foi essa situação vivida por parte desses negros aqui no Brasil e no mundo todo. Essa situação que eu falei para vocês, gente, aconteceu, tá? Aconteceu, não foi só uma vez, não. Várias vezes, esse ataque por parte dos escravos em matar alguém da casa grande. Certo que a retaliação era gigante. A retaliação, na verdade, a retaliação era dia a dia. Imagina você acordar com a porrada e trabalhar com porrada, passar o dia levando porrada, e almoçar com a porrada, ia lanchar com a porrada, ia jantar, e nem tinha lanche, né? Na verdade, era almoço e comida podre jogada no chão e comer que nem porco. Sei lá. Fala, Letícia. Tio, o senhor falou disso aí, eu lembrei que quando eu fui lá para a senzala, minha mãe me contou uma história, que era sobre uma ama de leite que ela era uma escrava. E elas tinham um bebê. Elas tinham que ter filhos para poder dar leite, né? Óbvio. Uhum. Só que teve um dia que o bebê dela chorou primeiro do que o do senhor de engenho. Aí ela deu comida primeiro pro bebê dela. Logo em seguida, o bebê do senhor de engenho começou a chorar. E ela não tinha leite para dar mais, porque ela tinha acabado de dar pro filho dela. Uhum. Aí o senhor de engenho discutiu, mandou matar ela e o filho dela. Aí enterrou ela. Não mandou enterrar ela. Não mandou matar ela. Mandou enterrar ela viva. Ela e o filho dela. Era Tio. meu. Tio. Pode falar. Assim, uma vez, foi uma amiga minha, que, no caso, ela já estudou isso faz tempo, ela me disse que, assim, muitas das escravas já tinham um caso com o senhor de engenho. Sim. Aí, quando a mulher do senhor de engenho sabia, ela raspava o seu próprio cabelo e cortava o bico do seio dela. Assim, ele não podia mais ter nenhum caso com outra escrava e nem ela mesma. Era assim, era uma situação tão... Oi, pode falar. E nessa mesma senzala que eu fui, na frente dela tem um monte muito grande. Meu tio disse que muitas pessoas da região dizem que de noite você ainda consegue ouvir os gritos dos escravos fugindo, subindo no monte e se jogando, porque eles preferiam se matar do que viver daquele jeito. Cara, isso é uma situação que desde dos chamados o tráfico negreiro, né, através daqueles navios negreiros e tal, as pessoas preferiam morrer, pulavam dentro do mar, etc., do que passar a viver sofrendo o resto dos seus dias. Gente... Que nem aquele ditado, tio, melhor morrer do que perder a vida. Justamente. Então, é uma situação que até hoje a gente fica a pensar. O 8º ano está estudando um assunto chamado imperialismo. Esse assunto de vocês é colonialismo. E o imperialismo, ele é considerado um neocolonialismo, ou seja, uma nova colonização. Seria, na verdade, um segmento ou uma ponte para uma nova colonização que foi colocada em prática no século XIX. A gente tem que ter as vertentes, a gente tem que entender por que dessa colonização na América e em outros lugares do mundo, e por que a escravidão se deu ou se foi tão forte nesse período. Vocês estudaram no capítulo 2 que a África ela não é somente escravo. A África, eles eram reinos fortíssimos, importantes, tinham um grande desenvolvimento intelectual, um grande desenvolvimento na arquitetura, um grande desenvolvimento na pecuária em si, na navegação de rios, e etc. Ou seja, simplesmente a gente tem que entender por que motivo se tornou tão frágeis. Por que eles se tornaram tão frágeis? Na verdade,
eles próprios venderam um ao outro. Os próprios africanos venderam uns aos outros. E você há de entender que há sempre essa influência do europeu. Sempre houve essa influência do europeu, desde o encontro de portugueses e espanhóis com os reinos africanos, onde o último reino por exemplo, o reino de Mali, que aceitou essa influência e aceitou essa ideia do cristianismo, por exemplo, foi se disseminando, dando essa ideia, espalhando essa ideia de que o ser humano europeu é superior a qualquer outro. Então, a partir daí, eu vou só plantar a sementinha do mal. Eu vou só plantar a sementinha do mal e vou colher daqui a pouco. Essa ideia de ser superior é uma ideia colocada em prática desde o século XV. Ou seja, até hoje, quando a gente fala desse tipo de assunto, e eu quero que vocês participem, porque é muito importante. A gente tem pessoas que acham que ser negro, sei lá, da minoria, é vitimismo. A pessoa é vítima, torna-se vítima daquilo, ou se torna vitimismo no sentido de ai meu Deus, eu sou negro, então eu tenho que ganhar cotas. Eu sou negro, então... Cara, quem aqui que é negro? Deixa eu ver aqui, quem é negro aqui que se acha negro aqui da turma? Hoje eu acho isso, assim, meio ridículo. A pessoa, tipo, falar que é negro e ter privilégio, entendeu? Achar que tem privilégio. Isso. Mas eu também acho ridículo a pessoa discriminar a outra por causa que ela é negra. Justamente. Oi. Eu acho ridículo qualquer um achar que tem maior privilégio por causa da cor da pele. Justamente. É verdade, tio. Por exemplo, a Maria Clara, que tem licença, a Maria Clara é negra. A Maria Clara é negra, ela é linda, perfeita. É linda. Mas ontem eu fiz essa mesma pergunta para o aluno do 8º, o Iago. O Iago, ele é negro. E ele disse que já sofreu preconceito, não só ao redor da comunidade dele, mas também como dentro da escola. Isso é inadmissível. Sofrer preconceito por causa da cor da sua pele dentro da escola, e vocês sabem que eu sou um cara, na verdade vocês têm aula comigo desde o ano passado, eu sou um cara muito mente aberta. Se tu é isso, show de bola. Se tu é aquilo, problema teu. Se tu quer fazer aquilo, problema teu. A vida é tua, tem que ter responsabilidade, mas respeitar os limites de cada um. Aquilo que a gente conversou, por exemplo, em maio, sobre as questões religiosas, onde cada um tem que ter sua opinião e cada um tem que respeitar a opinião do outro. Eu não vou chegar, porque você é negro, vou mandar uma mãozada na sua cara, eu não gosto da sua cor. Isso não existe. Isso não existe. E até hoje as pessoas tendem a manter essa cultura de seria uma escravidão ao redor das comunidades, onde quem tem uma cor mais escura tem que sofrer, tem que trabalhar mais, tem que ter isso e aquilo. Ô tio, eu não sei por que as pessoas elas têm esse tipo de preconceito com as pessoas negras. É tudo, a gente é todos iguais, não tem esse... Todos iguais. Isso é verdade. Eu acho muito, assim, muito coisado. Ó, pode falar. São pessoas que se acham melhor pela aparência. Justamente. Eu sou uma... Vocês lembram daquele conceito que eu acho muito ali que eu comecei? Internet. Aquele conceito Aí, que eu comecei. Ó. Tio, uma vez eu tava na internet e tinha uma menina, ela tava no TikTok e ela tava falando sobre racismo. Tem uma que ela chamou assim, e não tem nada a ver a pessoa se prestando no início, as pessoas começaram a xingar ela, assim, que fala negro. Ela explicando, ela fez outro vídeo para explicar que negro era uma palavra que tinham usado os portugueses para menosprezar também. Era algo racista. Então, falando que até chamava de negro e apoiavam o antirracismo, na verdade estavam sendo racistas sem saber. Os brancos, eles se acham tão... Os brancos em si, né, os europeus, eu vou citar os europeus, eles se acham tão superiores. Existe uma experiência que aconteceu, salvo engano, acho na Inglaterra,
de um cara, de um cientista, colocar um filho dele, recém-nascido, colocou ele. Olha a questão da superioridade, essa ideia de eugenia, de ser superior. Ele colocou um meninozinho, uma criança recém-nascida, junto com um macaquinho, um chimpanzézinho, né? Chimpanzé recém-nascido também. Olha a ideia. A ideia dele era o seguinte: se nós somos um descendente direto ou indireto dos primatas, logo nós, como seres superiores, por sermos brancos, por sermos isso e aquilo, o macaco ou o chimpanzé vai aprender algumas diretrizes humanas, vai aprender alguma coisa humana, porque nós somos superiores. Ao passar 9 meses, foi o contrário. No lugar do macaco fazer alguma coisa relacionada ao ser humano, quem estava fazendo era a criança estava fazendo aquele barulho do macaco, fazendo aquele barulho, andando que nem um chimpanzé, e etc. Essa ideia eles empregam não só para os animais, como para nós mesmos, como para os próprios seres humanos, de que eles são superiores. Deixa eu dar um exemplo claro de preconceito e racismo, que é fruto desse período aqui da escravidão aqui no Brasil. Todos aqui são cearenses, né? Eu acho que todos aqui são cearenses, todos são nordestinos. Seu pai é cearense. Isso. Chegue no Sudeste. É baiana, é nordestina, né? Chegue no Sudeste e no Sul. Você vai sofrer o preconceito não pela sua cor, mas de onde você é. Eu tinha vários apelidos. Tio. Em Brasília, o meu nome era Ceará, meu apelido, né? Ceará, Bahia, Paraíba. Ou seja, os caras tá nem aí, Paraíba, com um som de menosprezo. E pior que isso é verdade. Tio. Porque meu pai... Tio, uma prima minha tá no Rio Grande do Sul. Veio um monte de gente perguntar para ela se ela era de Santa Catarina. Por conta que ela é muito além e ela também é muito bonita. E pela cor da pele dela, que é clara. Daí, ela disse que era cearense pra mulher. A mulher também era sulista. A mulher, ela começou a olhar ela estranho. Ela estava no passeio de faculdade com as amigas dela, daqui do Ceará. E simplesmente a mulher, ela não tratava ela muito bem, só porque ela disse que era do Ceará. Justamente. E acontece muito. Agora imagine você negro e sendo do Nordeste. Você é negro e do Nordeste. Meu Deus, é uma situação cabulosa. Fala, Letícia, que eu vou começar aqui a fazer a leitura do livro. Vai lá. Ok. Tem um cara que eu sigo que ele é nordestino, ele é aqui do Ceará, se eu não me engano. E ele sempre mostra esses casos de preconceito que as pessoas têm aqui com o Ceará. E um deles, ele botou o texto que o cara colocou. Ele colocou assim: não sou nordestino e tenho muito, muito orgulho de falar que nunca fui para aquele lugar. E também espero nunca ir. Aí o cara ficou triste, né, com a fala e colocou assim: tudo bem se você acha, você tem orgulho de nunca ter vindo aqui, mas também para de colocar sal nas tuas comidas, porque a metade do sal que você come, com certeza vem aqui do Nordeste. Aí os caras nunca respondem. Nunca. Principalmente do Mossoró, né? Eita, Mossoró é bom. Tio, eu não sei se o senhor sabe, mas o meu pai, ele não é daqui, ele não nasceu aqui, ele nasceu lá em São Paulo. E ele disse que quando ele era criança, antes de vir pra cá, ele disse que ele veio aqui com 12, 10 anos. E ele disse que lá em São Paulo, ele tinha um amigo que também era nordestino. Aí ele disse que lá em São Paulo as pessoas ficavam falando mal dele, dizendo que ele era cabeça chata. Tudo fazendo com a cabeça com ele. Aí ele disse que o povo lá de São Paulo tem um preconceito enorme com lá. E ele disse que se ele tivesse vivido mais lá, ele também teria esse preconceito. Com certeza. Gente, Tio, Oi. o senhor falou das Salinas, né, lá de Mossoró. Eu já fui pra lá, aí quando eu vou pra praia tem umas montanhas, zona de coisa de sal. É bonito que só. Muito bonito.
muito quente. Lá é muito quente. Mossoró é muito Muito quente. mesmo. Precisa de uma piscina. Ai, saudade do tempo que eu era rico. Vamos lá, vamos pro chuveiro, tomar banho de chuveiro. Vamos lá, continuando. O Lá é tio muito sempre bonito, foi né? rico, tio. Sofia, é muito bonito. Você vai chegando na cidade, você já avista aquelas montanhas de sal, etc. Você sente no ar, se você percebe a quantidade de sal que tem no ar, pode passar a mão na testa que tá salgada. Tira assim, é salgado, sal puro. Mas é muito bonito. E eles não respeitam isso. O Sul e o Sudeste, eu quero que se lasque tudinho. Tá gravando? Fique gravando. Vamos se lascar tudinho, Sul e Sudeste. Eu sou Nordeste, menino. Sou Nordeste. Eita, menino, vamos dominar o mundo. Até meu cachorro nasceu aqui, rapaz. Tá achando que... Sim. Oi. Edição check. Depois é o senhor editando lá. Vamos lá. Ei, tio. Criança. Eu tava no Instagram, né, tio? Eu tava vendo... Deixa eu começar a aula. Eu queria só falar. Eu deixo tu falar. Deixa eu só começar a aula, deixa eu falar. Que eu nem comecei a aula ainda, viu? Seguinte, um dos conteúdos, né, fala sobre a questão da economia colonial. E uma das formas mais lucrativa para as coroas europeias, no caso, né, para manter as coroas europeias, foi a questão da mão de obra escravizada. Ou seja, para manter esses estados modernos mercantilistas, e vocês lembram do que é o mercantilismo, vocês lembram o que é os estados modernos, a formação dos estados modernos, tinha que ter lucro. E é uma característica escrava, que até hoje se caracterizou pelo tipo de trabalho que a gente exerce. Se, por exemplo, a Sofia tem, eu já tenho até esse exemplo, a Sofia tem uma empresa, a Sofia precisa lucrar. Nós estamos dentro de uma sistemática capitalista. Nós todos somos funcionários da Sofia. A Sofia vai ter um lucro, a maioria desse lucro, em cima da mão de obra. Isso é característica do período escravista. Por quê? Quando chega 1888, que ocorre a abolição da escravidão, com a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio, o que acontece? Aqueles escravos que davam lucros demais para aquele tipo de senhor de engenho, dono das fazendas, ele passa a ser uma pessoa que irá ser contratada. Ou seja, eu vou ter que pagar a alguém. Mas eu não vou pagar preços exorbitantes, eu não vou pagar uma mão de obra caríssima. Então, logo, esse tipo de mão de obra, ela tem que ser caracterizada como um lugar onde eu possa tirar esse lucro. E vocês há de concordar comigo. Vocês há de concordar comigo que a mão de obra aqui no Brasil ela é muito barata. E é fruto dessa vivência do passado. É fruto dessa vivência onde não dá respeito à mão de obra. Seja o carpinteiro, seja o pedreiro, seja o médico, seja o motorista, seja o professor, seja o advogado, seja o juiz. Vocês acham certo que um juiz ganhe 150 mil reais por mês e eu não ganhe nem 0,05% desse cara? Meu Deus, filho. Tio, eu acho que o senhor deveria ganhar R$1 milhão por ano. Não, 1 milhão não, um pouquinho a mais. Olha só, exemplo. Porque o senhor que vai fazer as nossas profissões. Exceto a Sofia, quem mais tem alguém na família de professor? Que tenha professor na família? Tio. O meu tio. Minha mãe e minha avó já foram professores. A minha tia, Minha mãe. Professora. A mãe da Briadne, a tia da Isabelle. Gente, vocês perceberam o quanto... O meu tio também. A gente trabalhou nesse período? O quanto a gente está sofrendo? A gente está sofrendo demais pela ausência de vocês, pela essa ideia de dar aula na tela, porque eu fico olhando para a carinha de vocês, eu fico feliz quando vocês ligam a câmera. Ô, tio. Caraca, meu irmão, eles estão aqui. Caraca. Gente, todo mundo liga a câmera para deixar o tio feliz. Tem gente aqui que ligou a câmera, tá lá, deixa o celular ligado, até, né? Tio. Ah, eu liguei. Se alguém tirar print, eu vou denunciar. Não é para tirar print, não. Tio, o meu tio, né?
Ele trabalha tanto como professor, como ele trabalha como agente de saúde, eu acho. Que ele ajuda muito, tipo, ele é de Quixadá, ele ajuda muito a botar nas coisas do Covid, principalmente do Covid agora, né? Que tá ele atualiza os números do Covid, aí que aparece no jornal. Oi, Sofia. Eu não vou poder ligar minha câmera hoje, porque minha mãe tá fazendo a façina, aí direto ela tá passando aqui do lado. Não, tudo bem. Não, só liga quem tiver vontade. Eu nunca cobrei isso. Eu estou dizendo o seguinte, que essa relação entre a escravidão e o tipo de trabalho que a gente exerce e o tipo de salário que a gente exerce, ela é uma coisa enraizada. Os proprietários sempre terão que ter lucros, lucro sobre lucro. Isso chama-se capitalismo. E o capitalismo, nós vamos estudar no próximo capítulo, é um dos assuntos que vocês vão ficar loucos, vocês vão achar máximo, vocês vão ficar máximo, vocês vão querer terminar o 7º ano abrindo uma empresa. Vocês vão querer abrir uma empresa. Eu já abri uma empresa. Eu gosto muito de estudar o capitalismo. Eu já estudei, assim, antes. Então, é interessante a gente... Ó, viagem? Fala, Letícia. Esse mês passado, a gente fez uma teste de anúncio. E eu fiz de uma empresa, eu criei até Instagram para essa empresa. Eu criei uma empresa mesmo. Uhum. E eu até conversei com a minha mãe, que eu ia comprar umas canetas para vender. E minha mãe tá fazendo uma pré-graduação, né, de barbearia. E a primeira coisa que eu falei, quando eu dei a ideia da minha papelaria, eu falei, mãe, cliente é bicho besta. Você compra uma coisa por R$5, vende por 15 e ele ainda acha barato. Cliente é bicho besta. A Letícia tá chamando a gente de besta, aí, tio. Eu entendi. Tá chamando a gente de besta. Eu ia comprar, mas não vou comprar mais não. Eu ia comprar uma caneta só, mas não vou comprar mais não. Só de cliente é bicho besta. Mas assim, o capitalismo... Deixa eu falar, deixa eu falar. O capitalismo vai proporcionar isso para a gente. Ele é interessante isso, porque ele é uma característica empregada desde do período comercial, né, das chamadas rotas comerciais, já trazendo como um dos materiais mais lucrativos do capitalismo a escravidão. Ivan, como que se deu essa escravidão? Eu tenho 2 tipos de escravidão. Eu tenho uma escravidão na antiguidade, e eu tenho a chamada servidão na Idade Média. E eu vou ter a chamada escravidão no período moderno. São 3 tipos diferentes. E vocês há de lembrar do ano passado a questão do sucerano e do vassalo. Lembra disso? Vocês lembram disso? O suceranato e a vassalagem? Ou seja, uma ideia de escravidão, entre aspas, que foi... Eu lembro mais ou menos. Que foi colocado em prática na Idade Média pelos senhores feudais e as pessoas que trabalhavam para ele. Ivan, isso era uma escravidão? É óbvio. Cara, você passar o ano todo implantando isso e aquilo para colher, para receber uma porcentagem miserável. Eu acho isso uma escravidão. Então, essa ideia de escravidão na antiguidade, por exemplo, e vocês estudaram Roma, vocês estudaram Constantinopla, vocês estudaram as Cruzadas, vocês estudaram Egito, vocês estudaram Mesopotâmia, vocês estudaram, por exemplo, Esparta, os persas, ou seja, todos os escravos nesse período não eram ninguém da sociedade, né? Eram simplesmente inimigos de guerra. Vocês lembram disso? Os inimigos de guerra que se tornavam escravos desse tipo de população. Não tinha essa ideia, óbvio, que tinha, no período romano principalmente, tinha aquele comércio de escravos para a utilização em torneios de gladiadores. Existia essa comercialização, onde eu vou comprar o escravo mais forte para tentar vencer algumas batalhas, e o escravo para quê? Para morrer. Porque tinha o escravo para morrer, que era para... Tinha que ter o vencedor e o perdedor. Então, só um instantinho, Rian. Então, eu tenho essa ideia de escravidão desde o período antigo. Vocês estudaram Alexandre, o Grande? Sim. Alexandria. Já. Sexto ano. A Alexandre saiu varrendo tudo no mundo.
E Alexandre, ele teve uma doutrina diferente dos romanos, mas não deixava de ser uma escravidão por parte dos nativos, porque quem dominava eram eles próprios. A mesma coisa aconteceu com Roma, a mesma coisa vai acontecer com um dos caras mais, sei lá, mais loucos da história, que é o Gengis Khan. Ele vai descer a porrada, tudo clássico. Ou seja, eu pergunto para o sétimo ano, ainda temos escravidão? O que vocês acham? Ainda temos escravos? Eu falei isso na última aula, não foi? Tio. Vocês pesquisaram alguma coisa, olharam alguma coisa, leram alguma coisa? Tio. Tio, eu vi vários escravidão nos textos. Tio. Oi. Eu tava lembrando da Mita e Comenda, quando o senhor falou que aqui no Brasil a mão de obra é barata e as pessoas trabalham muito. Então, eu só lembrei da Mita e da encomenda, que as pessoas dão mão de obra em troca de recursos. A encomenda, ela é aquela que dá proteção, né? Que dá vestimenta, que dá isso aqui, não é isso? Imagina uma pessoa que mora lá no Pantanal, numa fazenda daquela. Não seria característica de uma encomenda? Eu vou morar naquela fazenda, eu vou trabalhar dia e noite, o cara vai me dar um local para morar e um lugar para comer, alguma comida. Perspectiva de vida de crescer? Nenhuma. Perspectiva de ter algo na vida? Nenhuma. E nunca vai conseguir ter algo na vida, porque sempre vai estar focado só naquilo, porque é o seu ponto de conforto, é o conforto da pessoa. Ela tem um lugar para ficar e também onde pode comer, né? E às vezes não ficar tão certa, pode ser só restos da casa principal, assim. Tio, Abriade, depois Rian, depois Raquel, depois Letícia. Tio, isso que a Emily disse, né, que é ficar na zona de conforto, me lembra muito aqui de muita gente daqui, porque não quer estudar, mas assim, vai trabalhar uma coisa fácil. Um exemplo, vão trabalhar na Ceasa. Vão trabalhar, recebendo um saláriozinho, né, e tudo mais. São dois pontos estratégicos, né? Você pode trabalhar na Ceasa, mas pode ser empresário. Porque tem uma filha aqui de empresário da Ceasa, né, minha amiga do Lanche Bom? Eita, merenda boa. Mas você também pode fazer o seguinte: caraca, eu tenho tudo para estudar. Eu tenho tudo. Eu tenho uma escola técnica aqui, uma escola técnica para Pacatuba. Meus pais estão trabalhando muito para me pagar uma escola, mesmo que seja barata, mas pelo menos me dá uma perspectiva de vida, que tem um professor maluco, que tem uma professora de português show de bola, que tem um professor de matemática que é cantor, que é youtuber. Ou seja, vocês têm uma perspectiva maior do que outras pessoas. E vocês têm que aproveitar isso, porque tem colegas de vocês que não querem estudar. E o que vai acontecer? Vai trabalhar para os empresários que são donos das pedras, que são donos das lojas da Ceasa. Vai carregar aqueles carros cheios de fruta, vai esculhambar a coluna. Não estou dizendo quem é dono também não já carregou nas costas esse peso, que tem, com certeza, o pai da Emily deve ter uma dor nas costas. Então é o seguinte... Não, que meu pai... O pai da Emily é rico, rapaz, ouviu bem, o pai da Emily é. Então, assim... a gente ela é um empresário da Samsung. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, vocês têm que aproveitar tudo que vocês estão tendo com a gente. Tudo. Experiência, aulas, estudar o máximo que você puder, porque vocês estão tendo mais tempo em casa. Eu sei que está sendo insuportável. Chatíssimo. Por exemplo, sábado e domingo, seu pai e sua mãe quer viajar, viaje, brinque, corra, caia, rasgue os joelhos, sei lá, faça o que você quiser. Mas segunda a sexta, eu vou comprometer. Por quê? O negócio não está fácil, não. O negócio está difícil. E vocês estão vendo, vocês estão percebendo que está tudo difícil. Está tudo caro. Ai, Ivan, mas o senhor está transferindo responsabilidade para nós. Sim, uma garrafa de óleo está R$8. Vocês estão vendo aí? Imagina isso em 2020. Tio. Oi. A nossa aula já está indo para a parte da economia, né? Tio. Eu acho que o maior problema do Brasil é que as pessoas, elas... Nós.
Elas definem a classe social por meio do bolso. Elas não pensam na inteligência, elas só pensam no bolso. Quanto mais isso aqui, melhor é. Uma vez eu tava no mercantil, tio, e aí tinha uma menina arrumando as coisas. E eu percebi que tudo que era mais caro, ela colocava na faixa, tipo assim, que as pessoas conseguiam ver mais perto. O que tinha mais para baixo era os mais baratos. Mais para cima, mais caro. Sempre. Vá no mercado. Você vai comprar um arroz, um feijão ou qualquer outro produto. Você vai ter aqueles de primeira qualidade lá em cima com preço mais exorbitante, embaixo os mais baratos. Pode observar isso a partir de hoje. Outra coisa interessante, queridos. Por que vocês têm que aproveitar tudo que eu estou falando e tudo que os outros professores estão falando? Por quê? Possivelmente, porque além de eu ser um Deus, possivelmente, né, as aulas daqui em diante terão esse modo remoto presencial, né, o chamado ensino híbrido, possivelmente. Mas o que eu quero vangloriar ou sei lá, dar um parabéns para a turma do CERNIC, e principalmente para vocês. Existem grupos de diretores que viram a nossa sistemática de aula que nem o Antares faz. Você sabe a escola Antares? Que nem o 7 de setembro faz. Que nem o Aridissá faz. A gente mostrou aqui nosso equipamento, onde eu estou dando aula. Que é a aula do ensino híbrido, né? Que é a aula do presencial com o remoto. O pessoal aqui do JBN, o pessoal aqui do Lobinho, o pessoal do Raimundo Nonato, o pessoal das outras escolas ficaram impressionados, porque a gente conseguiu fazer, com pouca grana, fazer uma qualidade de aula que não é com todo mundo que dá. Assista a aula do Antares, 10 sono a aula do Antares. A aula do Antares, meu Deus, é no YouTube. Pelo amor de Deus. É pior do que aquela nossa que a gente dá no... Como é que é o nome? Já vi a aula do Antares. É muito Mas por que no YouTube? Eles têm plataforma, tudo isso o quê? É um professor dando aula, tem a câmera show, perfeita, melhor do que essa. Mas só. Não tem interatividade. Eu prefiro dar aula no Meet. Tio, as aulas pelo Meet estão sendo bem melhor do que pelo Instagram e do que pelo YouTube. Eu adorava dar aula no Instagram. Também é bem melhor porque dá pra interagir. E pra mim, a aula no Instagram, tio, só tinha um erro. Na aula do Instagram era perfeito, eu gostava. Não, eu vou falar qual era o erro pra mim. Era de manhã. E, tio, eu ficava 20 minutos na aula, assistindo na cama. Eu acordava a aula acabando, tio. Porque eu dormia no meio da aula. Parabéns. Tio, por isso que eu gosto dessa escola, tio, ó. Passamos tudo, passamos o rodo. Oi. Tio, a aula do Instagram era ruim por quê? Porque não tinha como passar slide, não tinha como mostrar uma lousa. Então, os professores explicavam, mas a gente tinha que imaginar o que estava explicando. Imaginar, justamente. É terrível. Só quem tinha iPhone, que dá para compartilhar a tela, né? E eu que tinha o celular bem miudinho, não conseguia ver quase nada. Eu imagino. Tio, foi difícil. É tanto que, lembra que eu falei dos mais caros em cima, os mais baratos mais embaixo? Eu falei aquilo do cliente é besta, porque eu lembrei de mim naquela situação. Porque toda hora eu olhava pra cima, porque tinha as coisas mais bonitas, mais chamativas, e lá embaixo estavam os mais baratos. Meu pai gosta de um Danone, que é o de coco, é horrível. Mas ele é muito barato, e ele fica lá embaixo, quase escondido. Eu e minha mãe fica procurando, quando vai comprar pra ele. É muito interessante. Fala, continua, Letícia. Porque eu lembrei que eu fui besta, porque eu sempre olhava pra parte assim, pra linha da frente. Eu só olhava onde meu olho batia primeiro. Tio, posso falar uma coisa? Pode falar, Raquel. Não ia falar, não. Fala tu, Briade. Não, pode falar, sem problema não. Os educados? Ai, meu Deus. Nada. Fala, Raquel. Nada não, tio. Olha, mulher, abra seu coração. Você ganhou na Mega Sena e tá com saudade de... Ganhou na Mega Sena e não quer mais participar da aula. Vai, Briade, fala. Raquel não quer falar? Oi, eu falo. Tia, essa coisa que a Letícia disse, né, que os melhores em cima, né, os menores, os menos, os ruins, né, embaixo. Só me lembrei do supermercado quando
vai eu, minha irmã, meu pai e minha mãe fazer as compras. Eu e a minha irmã, nós gosta de uma bolacha que ela é de leite. Ela ficava lá no fundo mesmo, você não conseguia pegar. Aí eu peguei um biscoito de chocolate que tava lá em cima, bati até conseguir pegar a bolacha que eu queria, porque a pop tava lá no fundo. Tava escondida. Eu já procurei, eu procuro para as meninas essa bolacha de leite aí que tem um coelho. Eu não sei onde que eu compro. Que tem um coelho. Porque elas querem comer essa bolacha do coelho. Eu disse, meu filho, eu compro balduco pra ti. Não, mas eu quero a do coelho. Tá bom. Eu compro balduco, meu filho. Balduco é caro. Olha só. As crianças de hoje em dia não dá pra nem pra enganar, né, demais? A pessoa pediu o coelho antigamente, a pessoa dava um pato, a pessoa tava satisfeita. Fala, Isaac Benner. Isaac Benner falar, que ele ligou o microfone aí. Ei, tio. Falando aí de comida, né? Do jeito que eu tô comendo aqui, eu tenho que engordar mais por lá, tio. Porque do jeito que eu tô crescendo, não tô cabendo mais do carro da minha mãe, não. Pois coma, meu filho. Coma bastante. Olha só. Deixa eu falar um negocinho aqui. Depois a gente volta pro debate de compra de comida e vamos melhorar sua fala, viu, vendedora? Você é vendedora, tem que melhorar a sua fala. A gente vai ler? Olha só, eu fiz o curso de vendas em 2004. Vendas ISO 9001. Eu já fiz curso de eletricista, de música, de vendas, de auxiliar de escritório, de secretário. O tio fez curso de Deus, tio? Fiz dança também, em 2011, 12, 13, fiz dança. O tio fez um monte de curso. Deus. Ô, tio. Sei dançar Zuki. Já ouviu falar Zuki? Tio. E também tem uma coisa que os mercados fazem que eles não falam, mas eles tipo deixam muito na cara. Todos os doces mais caros nos caixas, eles colocam embaixo, no alcance da vista de todas as crianças, porque elas ficam perturbando os papais e as mamães para comprar. Tá vendo que verdade. Eu não sou um papai besta. É verdade, meu irmão faz isso. Ele vê o pirulito de coração, aí ele pede pra mãe, compra. Gente, escravidão no continente africano, e vocês estudaram... Vocês lembram daquela situação em Roma? Roma e nos próprios reinados africanos, assim, imagina que a Briadne seja uma matriarca africana, e tem uma pessoa que está devendo alguma coisa para, sei lá, o Felipe está devendo uma grana para Briadne. O que vai acontecer com o Felipe? Se ele não conseguir pagar, ele vai descer a classe social. Por exemplo, em Roma eram os plebeus, né? Era uma espécie de plebeus, depois passa a ser a vassalo, etc. Mas essa classe social que estava devendo para esse nobre, devendo para essa pessoa mais alta na hierarquia, ela desce para ser escravo. Ou seja, essa ideia de transformar escravo ou de surgir escravos, por mais que tenha tornado assim, uma espécie de comércio pelo mercantilismo em si, das rotas comerciais lá no início do século XVI, ela já era uma característica comum, tanto nos territórios romanos como em alguns territórios, principalmente nos reinos africanos. Se eu ficar devendo, eu vou para uma classe social abaixo. No caso, eu vou me tornar escravo. E vocês há de lembrar, por exemplo, aquele contato plebeu não tinha acesso aos patrícios. Vocês lembram disso? Que plebeus ficassem devendo e tornassem escravos. Que o plebeu não podia casar com o patrício. Aí vem a lei da lacanuleia, por exemplo, que transforma, que permite o casamento entre o plebeu e o próprio patrício. E a lei da licínia, eu acho que é a lei da licínia, que permite não transformar a dívida em escravo. Isso é uma evolução. Poxa, meu, pela magia que eu devendo o Banco Bradesco, eu vou dever só os SPC, ficar muito sujo. Imagina isso, né? Isso é uma coisa, sei lá, sem lógica, no meu ponto de vista. Mas, naquele período, era uma tradição. Aqui na página 287, fala sobre a escravidão no continente africano. Tio. O modo como os escravizados eram tratados variava nas diferentes sociedades africanas. Oi, fala aí. Hoje em dia, se por dívida fosse escravizado, a gente seria escravo até da Oi. Escravo da Oi. É. Maria, operadorazinha ruim. Tio, eu posso contar
eu posso contar como é que eu consegui 20 conto. Não, Rian. Vem pra aqui. Tio, pra ensinar vocês, tio. Daqui a pouco. É história antiga. Eu lembro, ela contou essa história ontem e eu lembro. Pronto. Não, mas é outra história. Ó, tio. Você pega esses 20 reais. Você pega esses 20 reais. Dou pro senhor. E compra um presente pra mim sexta-feira, que é meu aniversário. Pronto. Resolvido. Tio, aniversário tinha sexta-feira? Tia, não se esqueça do meu, não. Meu é quarta-feira, viu? Na próxima quarta, dia 28. Ei, tio, o meu é próximo ano, viu? 24 de abril. Tá bom, menino. Aqui eu tô colocando pra vocês. Eu tô apresentando pra vocês a página 287. Eu quero que vocês marquem esse parágrafo aqui, ó. Esse parágrafozinho aqui. Tá? Deixa eu ver se dá pra eu riscar aqui. Aqui, ó. Fala, meu Deus. Esse parágrafo aqui. Tá? Principalmente pela questão de que eles eram trocados como uma espécie de mercadorias. Eles eram trocados por sal, marfim, ouro e especiarias. Gente, eu sei que na época sal era muito caro. Até eu expliquei para vocês que o salário vem da palavra sal, né? E era utilizado para pagar o dia, ou a quinzena, ou o mês de serviço daquele empregado. Mas se uma pessoa ser trocada por uma barra de sal, uma pessoa não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Outra coisa, né? E o sal é uma das coisas mais baratas que você encontra para ser comprada no supermercado, no artigo. É verdade. Outra coisa. Por que eu pedi para que vocês marcassem isso? Eles eram importantes, né? Muitos dos trabalhos pesados, como cultivo de plantações, transportes de cargas, porque os outros não tinham. O porte físico do negro já é maior do que alguns outros tipos de etnias, né? Ou seja, eles eram utilizados como um burro de carga mesmo. Eles eram colocados para trabalhar colocando. Ó, esse daqui, ó, tá? Ó. Esse parágrafo aqui, ó. O terceiro parágrafo. 287. Esse aqui, ó. É muito ruim mexer aqui no livro. Colocar no PowerPoint é muito melhor. Marcaram? Pronto. Já, tio. Tá? Eu falei para vocês. Eu tinha uma pergunta: quando é o aniversário do senhor mesmo? Sexta-feira. Olha só, outra coisa, deixa eu ver aqui, importante nessa página não. Mas aqui a gente tem essa questão do comércio entre os árabes, né, no Oriente Médio. Eles passaram a influenciar, ou seja, a tirar vantagem de alguns grupos africanos que vendiam seus próprios descendentes. Então, assim, houve uma mercadoria saindo, um tipo de mercado saindo da parte africana, indo para a parte do Oriente Médio e, posteriormente, indo para a Europa. Gente, vocês estudaram ano passado Mesopotâmia e Egito, vocês têm noção do que foi o Egito? Vocês têm, não tem? O que foi o Egito para o mundo? O berço da civilização, uma civilização altamente evoluída para a sua época, tornar-se escrava, vender escravo. Eu, no meu ponto de vista, quando eu falo disso, chega a me arrepio. Eu acho uma coisa, sei lá, inadmissível. Eu imaginar pessoas que viveram naquele período e se mantiveram naquele período, sobreviveram dentro de um deserto do Saara gigantesco daquele, à beira de um rio. Ou seja, depois tornar-se o quê? Escravo de uma civilização europeia. E vocês sabem, né, a descendência dos europeus, como que se deu o desenvolvimento dos europeus, vocês estudaram os bárbaros, os impérios germânicos, essas coisas todas. Foi? Vamos lá. Outra coisa importante, o trabalho escravo nos engenhos no Brasil. Aí eu preciso de um menino para ler. Aí o Rian vai dizer, eu. Vai, Rian. Eu? Vai. Eu falei primeiro. Trabalho escravo nos engenhos do Brasil.
Como vimos, os africanos escravizados começaram a ser traduzidos para o Brasil, trazidos para o Brasil para trabalhar nos engenhos da cana-de-açúcar. Segura, Rian. O motivo principal de trazer os negros foram por quê? Você sabe por quê? Por causa do engenho da cana-de-açúcar. Mão de obra. Por quê? A mão de obra. Mão de obra. Para eles trabalharem na cana-de-açúcar. Porque na época eles estavam colonizando o Brasil, então eles precisavam de mão de obra para construir casa e tal. Quem era nativo aqui no Brasil? Os índios. Eles conseguiram escravizar os índios? Não. Eles fugiram. É nós índios. Um dos motivos principais foi a não escravidão dos índios, né, dos nativos. E outra, a não escravidão e uma ressalva importantíssima, que é o quê? É a morte dos indígenas, dos nativos, a grande quantidade de mortes devido às doenças trazidas pelos europeus. Ou seja, eles se ficaram fracos, a estimativa de vida caiu, doenças para todo lado. Era pouco, né, tio? Na verdade, estima-se entre 6 e 10 milhões de indígenas naquele período. Não, tio, a estimativa de idade já era pouca. Já era pouca, entre aspas, né, Rian? Só se tivesse conflitos entre os próprios tribos, mas eles viviam bastante tempo. Quem tem sangue indígena até hoje vive muito. Se você conhecer alguém com sangue indígena, principalmente aqui nas áreas aqui dos Tapebas, por exemplo, ou então na área ali do Araioses, Tutóia, no Maranhão, os indígenas vivem 100 anos. Tio. 100 anos de boa. Oi, Sofia. Tio, o meu pai tem sangue indígena. Hoje pode esperar que ele vai ficar aí até os 90 anos, no mínimo. E você também tem. Tio. Tomara que eu tenha, viu? Meu pai é bem moreninho, tem um cabelo preto, liso. É um índio todinho. É um índio. Pode Tio, ser. tio, acho que eu sou o quê? Tu é o Rian. Oi, Raquel. Eu sou o Rian mesmo. O meu pai, ele é assim, mas a minha mãe é europeia. A mistura, então, é uma euroíndia. É uma euroíndia. Olha só. Isso. Então, assim, ó. Quem tem sangue indígena, meu filho? Assim, sangue indígena, assim, raiz, tá? Porque todos nós temos um pouquinho dessa miscigenação. Mas quem tem, pode ter certeza. E se viver perto de rio, se viver perto do mar, só come ômega 3, só peixinho, caranguejo, deixa eu ver, camarão, meu filho, é 200 anos no mínimo. E o senhor, o senhor tem quantos anos? Já que o senhor viveu toda a era desde o começo do mundo. Eu nasci em 1986 e a minha mãe estava calculando minha idade essa semana. A minha mãe, eu acho que está esclerosada, tá doida? Ela disse que eu tenho 1.134 anos. Eu tenho, mãe, 1.134 anos. Eu vou fazer 34 anos, gente. Eu sou de 86. Que legal, parabéns. O de idade do meu pai, ó. Oi, alguém tá falando? O Isaac, é? Eu tava somando aqui o dia que o senhor criou a Terra. Agora o dia que o senhor tá aqui, né? Eu criei, né? Tem quase 1 bilhão de anos. Olha, meu Deus do céu. Só sendo meio. É por isso que o cabelo tá caindo. Vamos lá, continua. Leia. Engenho. Engenho era o nome do maquinário usado para moer e extrair o caldo da cana. Caldo de cana com rabo. Com o passar do tempo, passou a designar também toda a propriedade de terras onde ocorriam as etapas do processo de fabricação do açúcar. Observem a imagem abaixo, que representa o engenho de açúcar no Brasil no século XVII. Tio, a gente tem que saber o que é senzala, canival. Sim. Senzala, local onde os escravos ficavam brigados após a jornada de trabalho. Cadê a letra A? Aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho um engenho, eu tenho uma casa grande. A casa grande eu acho que é essa, eu não vou nem olhar aqui o coisa. Eu acho que a casa grande é essa. Essa área aqui. E aqui a senzala, essa daqui, ela fica bem afastada, né? Ó. Tem um espaço aqui, um local, uma distância entre um e outro. Seguinte, nesse contexto, eu tinha um controle maior
por parte dos escravos. Se você observar, eu tenho... Aqui não aparece nem a área de colheita, não tem. Mas os escravos, eles foram levados desde a plantação, para a colheita. Na verdade, não é nem a plantação, as queimadas. Vocês sabem que tem que queimar, né? Não é que tem que queimar, eles queimam a vegetação, plantam, e depois que colhem a cana, tem que queimar novamente, para depois plantarem. É um processo de queimada que vocês sabem que faz, dá um prejuízo para a terra. E nesse... É diferente, por exemplo, do plantio, eu acho que eu até comentei com vocês ano passado, é diferente do plantio indígena, que eles plantam, deixam descansando, plantam em outro lugar, deixam descansando e vão para outro lugar, plantam em outro lugar, para depois, que esse primeiro lugar que foi plantado, ele ter descansado, recuperado todos os seus recursos naturais, receber uma nova plantação. É diferente desse processo da plantação da cana-de-açúcar, que todo ano tem que ser queimado. Para quem conhece, por exemplo, Redenção, ali antes de Baturité, todo ano nesse período tem uma queimada ali, porque lá era um canavial, eu nem sei mais como que está, porque faz tanto tempo que a gente não passa por dentro de Redenção, porque eles fizeram uma estrada por fora. Mas ali é um engenho muito famoso, lá até no museu, né, no Museu do Escravo Liberto, lá tem essa ideia todinha. Se a gente fosse para uma aula de campo, que era o meu interesse esse ano, né, mostrar para vocês como que funcionava naquele período. A colheita, a queimada, o plantio, a colheita, queimada, plantio, colheita, até levar essa colheita para essa parte aqui do engenho. E eu não sei se alguns de vocês já conheceram o engenho, mas para quem foi para a praia, para o lado do Iguape, para o lado ali da Barra Nova, para aquele lado ali, tem uns engenhos por ali. E os caras ficam fazendo aquela rapadura, o alfininho, etc. E se você tiver parado, se você tiver curiosidade alguma vez, você vai ver como que funcionava naquele período. E é muito legal mesmo. Mas o legal no sentido de alimento, tá? A escravidão não era legal, não. Porque era um trabalho ao nascer do sol ao pôr do sol, sem parar. Tio. Fala. Eu vou pegar água pra mim, rapidinho, viu? Cuida, pega água lá pra tu e pra mim também, que eu tô falando. Fala, Rian. Teve um dia que eu tava conversando com meu pai, né? Sim. E a gente tava conversando sobre... A gente tava comendo lá na cozinha, a gente tava conversando sobre as descendências, né? Porque a minha avó, ela é descendente de português, ela fala até umas palavras lá em português que eu nem entendo. Uhum. Aí eu falei assim, ô pai, o senhor sabia que a minha avó, é descendente de português? Ele falou, eu sabia, meu filho, mas eu acho que isso tá um pouquinho errado, porque não pode ser descendente de cearense mesmo? Todos nós somos descendentes de portugueses ou de holandeses, vocês vão entender por que os holandeses, tá? Vocês vão entender. Então, eu tenho letra A, senzala, letra B, o canavial, letra C, a casa de engenho, letra D, a casa grande. Eu queria que os senhores dessem uma importância muito grande a esse daqui, porque eu vou cobrar na prova, tá? Que é a moradia do senhor de engenho e sua família. Nela, muitos escravos domésticos trabalhavam exercendo várias atividades. E eu tenho uma das principais fontes de dinheiro para a Igreja Católica do mundo, que é a capela. Sim, elas eram responsáveis pela religiosidade do local, e além disso, eles tentavam batizar, né, e batizavam os negros, e colocaram os negros para que eles se tornassem o quê? Cristão, para adorar a Jesus Cristo. Daí surge, então, a ideia lá que eu falei sobre religião para vocês, lembram? Eles cultuavam os santos católicos, mas simplesmente para não apanharem, simplesmente para eles não ir para o tronco. Eles cultuavam os santos católicos, mas na verdade eles estavam cultuando os seus orixás, aqueles orixás que nós estudamos lá no capítulo 2 sobre os reinos africanos. Então, há uma ideia de controlar não só os nativos, mas também aqueles escravos. E, no meu ponto de vista, quem já era adulto
não se deixava levar, mas aqueles que iriam nascendo escravos, ou seja, nativos, eles eram dominados e eles eram pegos pela Igreja Católica e se tornavam cristãos, nem que seja a força, tá? Continuando. O que fazia os escravizados? Nossa, que pergunta besta, né? Vai. Fala, minha filha. Tio, é porque a capela não é como se fosse a igreja. Era uma igreja, né? Uma igreja e tal. E as casas de engenho, dependendo do seu senhores, podiam ter uma capela próximo de sua casa. Por isso que você pode rezar. Ó, é assim, ó. A capela em si, até hoje, eu tenho a paróquia e eu tenho várias capelas. Funciona mais ou menos dessa maneira. Mas nós estamos falando aqui do Brasil colônia, né? Por exemplo, salvo engano, acho que é 1653, acho que teve a bula do primeiro arcebispo aqui do Nordeste, região Nordeste, em São Salvador, na Bahia. Então, todas as capelas vão responder a essa arquidiocese, essa diocese. Então, todo o dinheiro recolhido dessa capela, alguma parcela vai para a arquidiocese. Ela funciona assim, até hoje é assim. Uma capela manda dinheiro para a paróquia manda dinheiro para a arquidiocese manda dinheiro para o Vaticano. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho o controle e eu vou ter o padre responsável por isso e aquilo. Em alguns casos, Emílio, tinha a própria paróquia. Por exemplo, a Vila de São Vicente, que é uma das mais evoluídas, e Pernambuco, que era uma das mais evoluídas daquele período, desde a formação do Brasil, a transformação do Brasil em capitanias hereditárias, que as duas irão se destacar, e vocês estudarem isso no 5º ano, com a tia Alice, com a tia Roseli, elas terão sua própria igreja, terão seu próprio pároco e capelas espalhadas para ter uma absorção maior das pessoas para o cristianismo. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui, que é característica desse período. Nós temos aqui a igreja de São Sebastião, eu não sei se é paróquia, mas se ela for paróquia, todas, pode olhar aqui a da redondeza, vai ter capelas. E essas capelas respondem eu falei lá no grupo, quem saiu da aula vai levar falta, porque quando for 2h35 eu vou liberar de novo o chat, viu? Você avisa lá no grupo. O senhor ficou parado por um bocado de tempo pra mim, ó. Ó, olha só. Eu perdi muita coisa porque meus meninos caiu. Não, perdeu não. Olha só. Obrigada. Só perdeu 2 questões da prova. Olha só. Dentro desse contexto, existe uma questão de dinheiro que fala mais alto, tá? Dinheiro fala muito mais alto. Eu não sei como funciona a sistemática das igrejas evangélicas, mas a Igreja Católica, desde o período que é a Igreja Católica, e ela foi colocada em prática, tanto no período da escravidão, até os dias de hoje, dessa seguinte forma. Imagina que eu sou o pároco, sou o padre Ivan, e eu fui convidado a ser padre. Para quem não sabe, é uma curiosidade da minha vida. O ano era 2004, janeiro de 2004, dezembro de 2004 para janeiro de 2005, tinha terminado eu fui convidado pelo seminário para entrar no seminário para ser padre, mas eu não entrei. Então, funciona da seguinte forma. O senhor não é padre, né, tio? Eu tenho uma capela, a capela responde à paróquia, a paróquia responde à diocese, a diocese responde à arquidiocese, e a arquidiocese responde ao Vaticano. Imagina que a capela ganhe R$100, tem que mandar 10%. No caso, em alguns casos, a capela só paga a conta da energia e a conta da água e o dinheiro vai para a paróquia. A paróquia tem que dar 10% de tudo que colheu, seja dízimo, isso e aquilo, e mandar para a arquidiocese. Nesse período, meus queridos, era pago em ouro. Nesse período, era pago em serviços. Por exemplo, imagina que eu vou dar um dízimo para a igreja. E a colheita não foi tão legal. Então, eu vou liberar 2 escravos para limpar a igreja. Eu vou liberar 2 escravos para fazer um plantio para a igreja. Eu vou pegar 2 ou 3 escravos para cuidar da limpeza da casa do padre. Ou seja, utilizavam essas pessoas como um pagamento para a igreja para um tipo de dízimo, um tipo de uma oferta. Era desse jeito, meu povo. Fala, Emily.
Eu comecei a participar muito da igreja ano passado, e a minha avó, e eu ia para algumas reuniões com a minha avó, que a minha avó ia. E nisso, estava fazendo uma festa de São João ano passado. E falou de cada pessoa levar uma coisa, só que aí a moça, né, que é porque tem vários, tipo, ministros. Eu não lembro quem era, mas é porque tudo da igreja tem que ter a nota fiscal. E é para um livro enorme, tudo do dízimo é tudo anotado nesse livro. E tudo tem que ter a nota fiscal, porque senão paga uma multa, alguma coisa assim. E no final, em todo mês, vai para a Catedral de Fortaleza. Isso, a Cúria Metropolitana, onde a Cúria, isso é um nome romano, né? A Cúria que cuida dessa parte financeira, desde o período do romano, né? É desse jeito mesmo, Emily. E nesse período, imagina o seguinte: eu tenho 2 escravos e a catedral está precisando de uma limpeza. Eu vou mandar os escravos lá como uma benfeitoria. Esse senhor do engenho vai para onde? Direto para o céu. Olha, a igreja defendendo a escravidão. Da onde já se viu, meu Deus? Da onde já se viu isso? Meu Jesus amado. Vamos lá, continuando. Não se engane não, viu? Todos gostavam de ter um escravo. Todos. Seja A, B, C ou D. Todos eram... Todos, tá? Vamos lá. O que faziam os escravizados? Meu Deus. Eles eram obrigados a realizar praticamente todas as etapas do trabalho do engenho, desde a derrubada da mata para o plantio da cana até a produção de açúcar. Eles eram também responsáveis por outras tarefas ligadas à manutenção do engenho, como cultivo de hortas, criação de animais e fabricação de ferramentas e instrumentos de trabalho. Ivan, por que os negros não se rebelaram? Por que os negros não se uniram às tribos indígenas e derrubaram esse povo? E eu pergunto, por quê? Por que eles não fizeram isso? Já que os indígenas eram conhecedores do território. Vocês sabem por quê? Me diriam por quê? Alguma teoria? Porque eles não tinham contato com os indígenas, eles não podiam sair de algum lugar? Tinham contato, sim. Tinham? Tinham contatos. Imagina... Eu acho que eu senti. Porque um dia o senhor disse, né? Que quem foi que deixou os escravos dos negros eles serem escravizados? Foram os próprios negros. Não, olha só. Não? Uma das questões, né, que eu até levanto nas minhas aulas é por que eles não se reuniram e desceram a porrada nos portugueses, nos espanhóis, todo mundo. Mente superior, já dizia eles, né, vão tentar dominar essa mente inferior que eles diziam. E o modo de dominar era na parte da porrada. Eles passavam um dia apanhando, gente. Eles passavam um dia apanhando. Ou seja, o dia todinho apanhando. E os indígenas fizeram acordos com os portugueses. Por isso que um dia eles não podiam se unir. Então, assim, deixa eu contar um caso para vocês aqui. Os indígenas, a gente tem que defender a raiz da nossa terra e tudo, respeito e tal. Mas vocês sabem que há indígenas lá no norte, sei lá, que também são garimpeiros. Acho que vocês entendem isso, não sabe? Que há indígenas que são donos de garimpos, que há indígenas que são donos de terra, você sabe disso, não sabe? Imagina se o governo, alguém da polícia, sei lá, foi lá e fechar um garimpo desse. O que acontece? O conflito entre os indígenas. Se um policial, uma polícia federal matar um indígena desse, o que sai para o mundo? Que o Brasil, o Estado brasileiro, junto com as Forças Armadas, estão matando indígenas. Isso é muito ruim. Sai desse jeito a notícia, desse jeito. Sai desse jeitinho. Ou seja, então a gente tem, cada caso é um caso, né? Então é muito complicada a situação. O Brasil não tem jeito. O Brasil não tem jeito. É muito complicado. Isso desde o período dos tempos mais antigos, né? 400 anos. Muitos escravizados trabalhavam na casa grande, principalmente com as mulheres. Oi. É verdade que o Brasil começou a piorar depois que ele se transformou numa república? Na verdade, eu não sei. Tá aí uma das perguntas mais difíceis que você já fez, o que eu recebi na minha vida. Porque o Brasil, ele teve um pequeno crescimento no final
meados do governo de Dom Pedro II, né? Porque recebeu aquela influência da chamada Revolução Industrial inglesa. Mas ele vai caindo, e as lideranças, as elites, percebem que vão perdendo. Quer ver uma coisa? Quer ver rico ficar com raiva? É quando o governo cuida de pobre. Dá educação, alimentação e estudo para pobre. A elite fica louca, fica doida, quer derrubar o governo. O governo não presta. E sempre foi assim, desde o Império até os dias de hoje. Se algum governo pensar em ajudar as pessoas, em ter uma distribuição de direitos melhores, em ter uma educação melhor, em ter uma segurança melhor para os pobres, a elite fica doida. E eu falo de elite, são pessoas ricas, são pessoas, famílias ricas que tem aqui no Brasil. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa semana, ontem, uma família do estado de São Paulo transferiu para uma conta no exterior 50 bilhões de dólares. Uma família de São Paulo. Meu Deus. 50 bilhões de dólares. Por quê? Porque elas não confiam no Brasil. Então, eles estão tirando o dinheiro deles daqui do Brasil e levando para fora. Eles pagaram nada mais, nada menos de tributos ao governo 2 bilhões de reais. Ou seja, as pessoas exploram o Brasil, tira e vão-se embora. Oi, Briade. Não, eu ia perguntar por quê, mas o senhor já falou. É porque investimento, né? Eles não querem perder o dinheiro. O real está desvalorizado, muito desvalorizado. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver se vocês podem assistir esse filme. Deixa eu ver as cenas. Deixa eu olhar aqui no meu celular. Tem um filme que eu queria que vocês assistissem, que fala sobre a escravidão na parte norte, tá? Na parte norte. Ou seja, nos Estados Unidos. Mas ele é bem interessante porque retrata o que nós vivemos aqui. Chama de Django. Já assistiu? Ei, tio, eu vou fazer, tio, o aniversário do senhor, tio, vou fazer um desenho do senhor no Egito, porque o senhor já viveu isso, né? Tio, é hora de ativar o modo Django, tio. É 16 anos, ó. É 16 anos. Django livre. Deixa eu ver se os 7 odiados dá. Os 7 odiados é 14 anos. Eu tenho 3, acho que conta. Django livre e os 7... todas as temporadas. Django livre e os 7 magníficos, tá? Tenta assistir. Olha só. Continuando, deixa eu terminar aqui. Eu tenho os serviços domésticos pelas mulheres e eu tenho os serviços nos engenhos por parte dos homens e principalmente na questão da lavoura. Outra função, eu queria que os senhores marcassem nessa página aqui, ó, onde eu estou marcando aqui, onde está compartilhando para vocês. Também havia trabalhadores livres nos engenhos, que realizavam atividades ligadas à manutenção, como ferreiros, carpinteiros, oleiros, pedreiros, pescadores. Outro trabalhador era o feitor, responsável por vigiar e controlar a rotina dos trabalhos escravos. Esse feitor, meus queridos, eram pessoas extremamente ignorantes, eram pessoas extremamente brutas, eram pessoas extremamente violentas. Muito violento, tá? Pronto? Beleza? Marcaram? Marquei, tio. Tio, então aquele povo que fica no engarrafamento, que parece que é cego, não vê que tem uma e vai ficar bunzinando com a maior ignorância. Justamente. Os capatazes, né? O Capitão do Mato, vocês vão ouvir falar muito esse nome, Capitão do Mato, ele era uma espécie de rastreador de escravos. Eles iam rastrear aqueles escravos que fugiam para os quilombos. Que fugiam, né, tio? Isso, que fugiam para os quilombos, né? Oi. Letícia? Cauã? Tio, eu não tô falando muito porque meu celular tá carregando. Tá bom, fique longe que é para não explodir. Tá? Vamos lá. Outros europeus no Brasil. Ô tio. Oi. A página 297 é para fazer? E chorar a foto? Não, não. Certo. É iônica, tá? É iônica. Beleza? Eu quero hoje a explicação mais iônica. A 297 é próxima semana.
Beleza? Pode crer? Vamos lá. Pode crer. A gente falou sobre, acho que a gente comentou sobre a União Ibérica, e vocês há de lembrar isso, esse período onde o governo... Eu lembro, tio. Bem pouco, mas eu lembro. Entre o governo português e espanhol, onde o rei espanhol ficou no poder de 1580 a 1640, né? De 1580 a 1640. E um dos motivos pelo qual vão fazer com que esses holandeses venham para o Brasil, simplesmente essa inimizade que os holandeses têm contra os espanhóis. Eles eram extremamente inimigos, tá? Deixa eu ver... Raquel, tu pode ler? Rapidão, voado. É que eu tô comendo a maçã. Pois a Letícia? Ou a Briade? Posso ler, tio? Rocha. Tá. É a parte dos holandeses, né? É. Os holandeses. Os holandeses se estabeleceram no Nordeste do Brasil no século XVII, no contexto da União Ibérica, época em que o rei espanhol Felipe II tornou-se soberano de Portugal. Felipe II também governava os Países Baixos, formados por Holanda e Bélgica. No final do século XVI, a Holanda controlava grande parte do processo de refinamento do açúcar e o comércio do produto na Europa. Por isso, os holandeses não aceitavam o domínio espanhol e decidiram proclamar sua independência da Espanha em 1581. Passadas algumas décadas, a empresa holandesa, a Companhia das Índias Ocidentais e o governo holandês planejaram a invasão da rica região açucareira do Brasil, que estava sob o domínio espanhol. Ou seja, torna-se independente, Holanda torna-se independente da Espanha, torna-se inimiga da Espanha e vem invadir o quê? Brasil, porque o Brasil era colônia espanhola naquele momento. Colônia portuguesa, porém, existia aqueles laços entre famílias, aqueles casamentos, lembra que a gente comentou lá no início do ano? Os casamentos entre famílias, entre os reinos, né? Os Aragões, por exemplo, né? Arranjado, né? Arranjado. Esses casamentos fizeram com que os espanhóis viessem a se tornar, o espanhol Felipe II viesse a se tornar o rei de Portugal. E as invasões holandesas, elas vão acontecer primeiro na Bahia, em 1624, e isso bem antes, né, dessa União Ibérica. Bem depois da União Ibérica, porque, ou seja, ela foi em 1580 e a primeira invasão vem em 1624, ou seja, dá 80 a 620, 44 anos depois, não é isso? Mas foram expulsos por espanhóis e portugueses em 625. Vem outra tentativa, lê para mim, Briadne. Tentaram em 1630. Tentaram novamente em 1630 e obtiveram êxito ao conquistar Olinda e Recife. Os holandeses permaneceram no Nordeste até 1654, dominando também Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas e Maranhão. Por isso que a gente não, eu sou pardo, mas tem pessoas branquinhas, como a Letícia, a Emily, a Briadne, por exemplo, a Raquel, é de descendência holandesa, meus queridos, tá? Tem alguns cearenses que são de descendência holandesa, por isso que a gente tem essa grande maioria, uma grande porcentagem de cearenses com a cor da pele branca, possivelmente. Possivelmente. Tá? Eu sou pai. Nós tivemos uma influência dos holandeses, aqui diretamente dos holandeses. Não estou dizendo que os portugueses eram tudo negros, não. Os portugueses também eram brancos. Mas os holandeses, eles são mais altos que os portugueses. A estatura holandesa ela é maior. Então, há uma grande possibilidade, na sua árvore genealógica aí, você ser um descendente de um holandês, tá? Vão procurar aí. Vai que você tem cidadania europeia e nem sabe, né?
Eu tenho portuguesa, tio. Continuando. Eu sendo branquinha assim, eu sou descendente de índia, porque a avó da minha mãe, ela era bem vermelha e tinha os cabelos muito lisos. E casou com o europeu. Esse daí é o conto de Iracema, né? Vamos lá. Tio. Oi. Continua, eu sou descendência portuguesa. Portuguesa? Muito bem. Eu também. E quem é pálido? Português. Deixa a Briade ver, meu povo. Depois nós olha aí. Vai, Briade, Como parte de sua estratégia, a companhia holandesa invadiu barcos e tropas do Recife até a África e conquistou São Jorge da Mina em 1624 e Angola em 1641, locais controlados por portugueses para a apreensão de escravizados. Com isso, os holandeses aumentaram o número de escravizados no Brasil e obtiveram mais lucro com a produção açucareira. Invadiram o mercado de escravos, trouxeram para o Brasil, houve um aumento dessa produção, ficaram cada vez mais importantes e cada vez mais ricos. Aqui a gente vai falar sobre o Conde Maurício de Nassau. Ele vai ser um dos caras mais empreendedores desse período. Gente, eu acho que vocês já ouviram o nome Nassau, sim ou não? Faculdade que tem ali perto do shopping da Parangaba. Descende desse nome, Maurício de Nassau. Ou seja, hoje é só Nassau, mas a faculdade é Maurício de Nassau. Ou seja, uma faculdade pernambucana. Ei, tio, o te lembro daquele dia que o senhor disse que levou uma bolada no nariz, saiu mais todo que eu nunca olhei pro senhor com os mesmos olhos. A Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o Conde Maurício de Nassau, na voz do Cauã. Vai, Cauã. Maurício de Nassau era o nobre. Beleza. Maurício de Nassau era um nobre empreendedor e incentivador das ciências e das artes. Ele se destacou por ser um político habilidoso e permitir a liberdade de culto de católicos, protestantes e judeus. Promoveu também a igualdade de direitos entre os habitantes livres, independentemente de nacionalidade, desde que pagassem impostos. Quanto à escravização de africanos, Nassau a considerava necessária ao negócio açucareiro e a manteve sem alterações. Ele apenas aboliu o direito dos senhores de engenho de matarem seus escravos. Olha, tá tudo bonito. Eu deixo os portugueses, os espanhóis, os holandeses viverem, os brasileiros viverem, cultuarem, etc. Mas o escravo é escravo, pronto, acabou-se. Né? Tinha que manter a mão de obra barata. Continuando, vai, Cauã, rapidão, tá terminando. Beleza. Durante seu governo, entre 1637 e 1644, Nassau demoliu a antiga cidade de Olinda e promoveu melhorias urbanas em Recife. Mandou calçar as ruas... Vocês vão marcar esse parágrafo, tá? Todo, por favor. Beleza. Continua. Deixa eu marcar aqui, Diego. Depois tu marca. Mandou. Mandou calçar as ruas, drenou pântanos e construiu pontes. Na ilha de Antônio Vaz, construiu também uma cidade com seu nome, a Mauriciópolis, ou Mauritistad, em neerlandês. E um palácio em o Friburgo, onde havia locais para estudos zoológicos, jardim botânico, observatório astronômico e um museu artístico. Além disso, Nassau trouxe em sua comitiva cientistas, médicos, botânicos, astrônomos e pintores, destacando-se Albert Eckhout, Franz Bosch e Zacarias Wagner. Muito bem. Esse cara, ele vai ser... Se você chegar em Pernambuco, você vai ver. Farmácia, Maurício de Nassau. Padaria, Maurício de Nassau. Mercadinho, Maurício de Nassau. Faculdade, Maurício de Nassau. Escola, Maurício de Nassau. Ou seja, vai ter um monte de coisa relacionada a Maurício de Nassau. Querendo ou não, depois ele vai ser destituído do cargo. Querendo ou não, ele foi importante para a história do Brasil, porque ele trouxe um pouco de desenvolvimento que naquele período era escasso. Tá? Que naquele período não tinha tanto acesso, né? Principalmente uma colônia. Pessoal, coloque seu nome no chat, por favor. Está liberado para colocar o nome. E eu vou, 17 horas, irá publicar a tarefa de vocês.
beleza? Se eu tiver um tempinho, eu publico antes. E agradeço a participação de todos. Todos vão ganhar bastante pontos. Todos vão ser felizes. Obrigada. Obrigado. Adorei. Aula Rápido, tio. Tchau, tio. Tchau, meu amor. Tchau, tio. Amo Ô, você. tio, mais aulas tem o chat, tio. Porque Tchau. passa tão rápido. Tchau. Foi rápido, não foi? Tchau, Deixa tio. o like lá no grupo. Deixa o like no grupo. Tio, mas eu vou dizer uma coisa. O chat desligado é muito melhor de se Tchau, aprender. tio. Oi, Briade. Tchau. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau, Raquelzinha. Tchau, Emily. Tio? Tchau, Cauã. Fala, Cauã. Eu falei pro senhor do meu erro com e-mail, né? Não sei se você recebeu, mas eu vou tentar reenviar pro senhor hoje de novo, beleza? Qualquer coisa, tu manda na Iônica, cara. Tá certo. Adiciona Ok. na Iônica. Viu? Beleza. Beleza? Valeu, tio. Até a próxima aula. Valeu, Cauã. Até semana que vem. Valeu, tio. Como é que Valeu, o senhor... Jean. O senhor vai fazer mais o que, tio, agora? Eu vou dar aula, cara. Ainda? É. Que é isso, Valeu. tio? Descansa, tio. Eu vou descansar. Vai dar certo. Valeu, tio. Valeu, meu filho. Valeu. Valeu. Darlison, cadê tu? Que Ivan abençoe o senhor, tio. Amém.